A paz do Senhor Jesus a todos. Meditação na palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 11, é a ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seu cabelo, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que amas. E Jesus, ouvindo, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Esse texto da palavra de Deus é muito maravilhoso. Está falando de uma amizade, de um carinho, de uma família para com Jesus. Uma família que Jesus amava e, por certo, eles também amavam o Mestre. Tinham uma comunhão gloriosa, maravilhosa com Jesus. Uma amizade daquelas que é para a vida toda. E eles conheciam, andavam com Jesus, se alimentavam à mesa com Jesus. Tinham o prazer de ter a presença de Jesus em sua casa, em seu lar. E eles podiam contar com Jesus em todos os momentos. Jesus era aquele amigo de todas as horas, conselheiro, que dava aquelas mensagens profundas, que tocava o coração de todos quantos ouviam. E Lázaro, Maria, Marta eram privilegiados por serem amigos. Amigos, não eram companheiros, não eram colegas de trabalho, eram amigos, conversavam, riam e se alimentavam, à mesa, sentavam junto para fazer seu alimento. E aconteceu o imprevisto. E chegou o momento da aprovação na vida desta família, na vida de Marta, na vida de Maria, na vida de Lázaro. E correndinho, rapidamente, elas se lembraram do amigo maravilhoso que elas tinham, Marta e Maria se lembraram: não, nós temos um amigo poderoso, nós temos um amigo cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de poder, que cura, que ressuscita, que faz milagres. Com certeza ele já vem e logo vai ficar tudo tranquilo, logo vai ficar tudo bem. Lázaro já vai ficar bom, Jesus já vem, já cura e Lázaro já volta, a sentar à mesa novamente, a rir, a trabalhar, a conversar. Logo, logo Jesus chega para fazer este milagre, porque nós temos um amigo chamado Jesus. Eles sabiam que poderiam contar com Jesus em qualquer momento, em qualquer situação. O que eles não sabiam é que Jesus tinha um propósito diferente com eles. Jesus os conhecia tanto que sabia que poderia usá-los para manifestar a glória de Deus de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. E Marta e Maria não sabiam disso. Ficaram na expectativa que Jesus já chegaria para lhes dar a vitória, para lhes dar a bênção, para fazer o milagre na vida de Lázaro. Só que, como diz a palavra do Senhor, os planos de Deus, eles são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. E quando eles estavam ali no sofrimento, na angústia, Jesus estava só aguardando o tempo certo de agir, o tempo certo de fazer o milagre. Jesus, através daquela família, ele sabia que poderia mostrar algo
grande da parte de Deus, sabia que Deus ia fazer, poderia, através daquela família, se manifestar de uma forma grandiosa, para que muitas almas, muitas vidas fossem alcançadas, para o reino se convertessem ao Senhor. E então, através dessa situação, Jesus pôde fazer isso, através daquela família. E o interessante, no decorrer deste texto, é que Marta era aquela mulher racional, aquela mulher que agia pela razão, né? Ela era movida pela razão, ela amava Jesus, servia Jesus, seguia Jesus, andava com Jesus, mas ela era uma pessoa bem racional. Marta era aquela mulher que tomava as decisões na família, né? Pelo que entendemos na leitura do texto. E ela, quando viu Jesus chegando quando passou o tempo, que deu o tempo que Jesus precisava, ele veio ao encontro, né, do pedido de socorro de Marta e de Maria. E Marta logo já saiu correndo ao encontro do Senhor, né? Porque ela, aquela pessoa que queria resolver o problema o quanto antes, chegava primeiro, era ansiosa, né? Viu que Jesus estava vindo, já foi correndo ao encontro, nem esperou Jesus chegar onde ela estava. Ela foi ao encontro do Senhor. E tudo isso porque Jesus precisava ter um particular com Marta, né? Para falar para ela o que ele falou, que o seu irmão há de ressuscitar. Nesse diálogo, Jesus evangelizou um pouco mais ela, né? Jesus pregou um pouco mais para ela. E Maria né? Maria ficou lá no seu cantinho chorando. Quando Jesus chegou também, ela se lançou aos pés do Senhor e ambas disseram esta palavra, né? Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui. Elas não entendiam o propósito ainda, não estavam conseguindo entender o que Jesus estava querendo. Na mente, né, limitada delas, Jesus tinha abandonado elas no momento que elas mais precisavam. Porque se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ambos disseram estas palavras, né, para Jesus. Quem sabe Marta disse com um tom, Maria disse com outro, mas ambas sabiam que se Jesus estivesse ali, ele teria feito algo. Porque elas não entendiam o que Jesus queria mostrar através daquela provação, daquela luta, daquela família. Até que Jesus, conversando com elas, e se seguindo o texto, e todos conhecem a passagem, né? E chegaram ao túmulo onde Jesus estava. E Marta, ainda relutante, quando Jesus pediu para tirar a pedra, ainda ela relutante. Mestre, mas já é de 4 dias, já cheira mal. As esperanças dela já tinha ido embora, totalmente, completamente. Ela não sabia do propósito de Deus naquela provação, naquela luta. E Jesus mandou tirar a pedra, que também me toca, que Jesus mandou tirar a pedra. Jesus poderia só falar para aquela pedra, se afastar para aquela pedra, saia daí pedra. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou, tire a pedra. O que é para Jesus tirar a pedra daquele túmulo para quem ia chamar um morto de 4 dias e trazer a vida? Então tem coisas intrigantes, né? Interessantes. Jesus poderia simplesmente mover aquela pedra com uma palavra, mas ele pediu para que tirassem a pedra, quem sabe para testar Marta mais uma vez. E ela novamente, né, falou, mestre, já veio a sua racionalidade já sobressaiu ali, né, mas não tem o que fazer, já está em decomposição, mestre, não tem como, não tem mais solução. Ela não conhecia, não sabia o poder que tinha o seu Deus, o seu Cristo, seu amigo, não sabia quão poderoso era seu amigo. Glória a Deus.
E você e eu, será que nós conhecemos o poder desse amigo que nós temos? Ele é muito mais do que nós imaginamos, ele é muito mais do que nós pensamos. Ele pode ir muito além do que aquilo que nós olhamos, nossa mente tão limitada, imagina. Nosso Jesus é muito poderoso, nosso Deus é muito poderoso, ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós estamos habituados a ver, muito mais do que aquilo que nós estamos habituados a ler nas Escrituras, ele pode fazer muito mais do que isso. Então não vamos limitar o poder do nosso Deus, não vamos limitar. Ele pode ir além, ele pode fazer muito mais, porque o morto já era de 4 dias. O morto já era de 4 dias. Mas quando Jesus ordenou, mas quando Jesus deu a voz de comando, a vida voltou àquele corpo, aquelas células voltaram a trabalhar normalmente, aquele organismo voltou a funcionar normalmente, aquele cérebro, meu Deus, meu Deus, meu Deus, voltou a funcionar normalmente e aquele homem saiu caminhando e o nome do Senhor foi glorificado. Com certeza muitos ficaram de boca aberta, apavorados até com aquilo que viram Jesus fazer. Então nosso Jesus é esse. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Não tem limites para o seu poder, não tem situação que ele não possa entrar com providência. Só que tem algo que nós precisamos fazer, é tirar a pedra. Que pedra é essa? Espírito Santo de Deus vem revelar em nosso coração, para que nós venhamos a tirar esta pedra. E o milagre é certo, não importa o quão difícil seja e quão impossível seja aos nossos olhos. O nosso Jesus tem o poder, com o poder da sua palavra, aquele homem se levantou e saiu andando, vivo. E mais para frente no texto nós vemos que por causa desse milagre que Jesus fez, muitos judeus se converteram a Cristo, se converteram a Deus, se chegaram a Deus por meio daquele milagre. É isso que o nosso Deus faz. Esse é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que não conhece impossível. Nas mãos do Senhor está todo o poder. Que esta palavra venha edificar o seu coração, venha renovar a sua fé e deposite no Senhor toda a sua confiança, porque Ele faz muito mais. Ele vai muito além, Ele é muito mais do que aquilo que nós já ouvimos falar e já vimos Ele fazer. Ele é muito mais do que isso. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor, a fé, dai-nos a esperança necessária, a convicção necessária para nós vencermos as batalhas e as dificuldades que nos cercam, para que nós venhamos retirar as pedras, Senhor, que estão impedindo a bênção do Senhor nas nossas vidas, que sejam removidas pelo poder do Teu nome, Senhor, e que a Tua bênção, que o Teu poder, e que o Teu milagre, que o Teu impossível venha acontecer, Pai. Aquilo que nós não imaginamos, aquilo que está além do nosso entendimento, o Senhor pode fazer para dar a vitória àqueles que esperam em Ti. Pai, em nome de Jesus, vem que cada um que ouvir esta mensagem seja tocado, seja abençoado, seja renovado pelo Teu poder, Pai. É no nome de Jesus para a Tua glória. Amém.